A graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Sinfrônio, aqui falo da cidade de Fortaleza. E alguns têm me perguntado se essa pandemia é uma permissão de Deus ou uma determinação de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos minutos. Que essa mensagem venha gerar despertamento, que essa mensagem venha gerar fé, que essa mensagem vá ao encontro das suas ansiedades e que preencha alguma explicação que está faltando. Preste bem atenção, o homem nada pode realizar sem que Deus permita ou direcione. Da mesma forma o diabo. O diabo ele não tem poder para deliberar por conta própria. Ele não tem esse poder. Às vezes ele é usado como instrumento para que através dele algumas coisas aconteçam. Agora, para que você entenda, há duas vontades de Deus: a permissiva ou a diretiva, que também chamamos de vontade soberana. E eu quero ler um texto com vocês que está em Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Claro, querido, que quando a trombeta soar, quando a cidade estremecer, lógico que o Senhor está sabendo disso, lógico que Deus está por trás de tudo isso, porque tudo é dele, tudo emana dele, tudo provém dele. E esse Covid-19 foi permissão de Deus? Vamos entender. Ao longo da história, nós que conhecemos a Bíblia, Deus usou reis de outras nações para punir o povo de Israel, como Senaqueribe, por exemplo, e outros reis. Quando o povo adorava outros deuses, saía da perfeita vontade de Deus, quando o povo se portava de uma forma errada, de uma forma idólatra, ele usava, ele punia. Veja aqui o que é que diz em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Observe, o povo saía da perfeita vontade de Deus e Deus entregava o povo na mão de outros povos como forma de punição. E quando o povo ele incentivado muitas vezes por reis que não faziam o que era reto aos olhos do Senhor, começava a sair da perfeita vontade de Deus e a idolatrar outros deuses, a queimar incenso, a fazer sacrifícios para outros deuses, Deus permitia derrotas. Um exemplo forte é quando o rei Ezequias, que foi o 20º rei de Judá e o último rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no início que o rei Ezequias assumiu, até que ele parecia ia fazer um bom trabalho, ia ser obediente ao Deus de Israel, ao Deus de Davi, mas ele acabou caindo em transgressão. E o profeta Jeremias o avisou, profetizou, mas ele não deu ouvidos e continuou com as mesmas práticas. E é isso que está acontecendo agora na nossa geração. Pastores fiéis à Bíblia estão pregando a verdade,
Profetas estão profetizando a verdade, estão mostrando que o fim será terrível, estão mostrando que se não buscarmos a santidade, que se nós não estivermos na presença de Deus, buscando a face de Deus, teremos sérias consequências, mas o povo não está ouvindo. Os crentes não estão ouvindo o que Deus está falando às igrejas. E isso tem causado sérios problemas e eu entendo que isso sim tem a mão de Deus, sim. Tem a mão de Deus, sim. Zedequias, ele saiu da perfeita vontade de Deus. O que foi que aconteceu? Judá foi saqueado, foi invadido. Ele foi preso. Ele foi sentenciado a ver seus filhos mortos na frente dele. E ele depois arrancaram os olhos de Zedequias e o manitearam e levaram preso. E lá ele morreu. Aqui tem uma lição seríssima para nós, que há uma sentença a ser dada, que essa sentença vai ser dada pelo próprio Deus, e que nós devemos estar atentos ao que nós fazemos, o que nós dizemos no dia a dia, o que nós praticamos no dia a dia. Observe que o rei Zedequias, ele teve um fim trágico por falta de obediência. E é isso que está acontecendo, o povo está em total desobediência com a vontade de Deus. O povo não quer saber de Deus. Até os que se dizem cristãos estão distantes de Deus. Deus agora, nessa época, nesses tempos de coronavírus, Ele está avisando aos líderes que pregam a palavra, que pregam o evangelho de Deus. Ele está avisando, ele está gritando no ouvido. Porém, o que se vê é uma disputa para quem tem uma igreja mais bonita, para quem é mais eloquente, a disputa para quem tem mais seguidores. E Deus não está satisfeito com isso. E isso que está acontecendo hoje é um despertamento para a igreja, para que a igreja ore mais, busque mais. Hoje, nos templos onde há a junção da igreja, onde a igreja se reúne, está havendo um liberalismo teológico muito grande. Está havendo sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando se funde, se junta doutrinas diferentes, onde se junta costumes diferentes e se forma uma só doutrina. E isso que está acontecendo na igreja. As igrejas, os pregadores mais famosos, digamos assim, estão fugindo do verdadeiro evangelho. Está fugindo do verdadeiro evangelho. O mundanismo entrou na igreja. As pessoas estão amando a Deus e ao mundo. Está vendo o que eu chamo de o mundo virou um có-deus para as pessoas. As pessoas amam a Deus hipoteticamente, mas amam as coisas do mundo. Amam a Deus, amam ao Senhor Jesus, a mensagem da cruz, mas estão presas às coisas materiais, às coisas que o dinheiro pode dar, e deixando Jesus para outro plano e não para o primeiro plano. É isso que está acontecendo. Não estão ouvindo, queridos, a mensagem de Deus, não estão ouvindo a palavra de Deus que os pastores pregam, as missionárias pregam, os pastores pregam, os evangelistas pregam, ensinando que nós devemos, querido, ter cuidado, que vai ter um juízo, que nós seremos colocados em uma balança e que o justo juiz vai sentenciar-nos a morte eterna ou a vida eterna. Agora, querido, com essa pandemia, agora todos estão vendo, todos estão ouvindo, todos estão presenciando o poder de Deus. Preste bem atenção. Agora, com esse vírus, um simples vírus paralisou o mundo. Um simples vírus fez com que
as pessoas despertassem, começassem a refletir. O vírus já tem ceifado muitas pessoas por esse mundo e fechou momentaneamente as igrejas não estão podendo se reunir. Isso é um despertamento, é um chamado para que os crentes louvem mais a Deus, adorem mais a Deus, aleluias. Quando Deus diz em 2 Crônicas, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que aquela mensagem é a mesma para hoje. Que nós temos que buscar mais a face do Senhor, temos que nos converter, temos que orar mais, nos humilhar na presença de Deus, entender que Ele é soberano. Agora, como lidar? Como lidar com o inesperado? Como lidar com o imprevisto que sobreveio sobre nós? Deus está dando um recado para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Deus, Ele tem seus meios para chamar a atenção, para exortar. E que nesse episódio dessa pandemia, nós possamos nos voltar mais para Deus. Estamos em casa, orando, estamos lendo a Bíblia, temos esse meio maravilhoso que é a internet para divulgar, continuar pregando o Evangelho. Mas Deus quer muito mais do que isso. A Bíblia, ela fala muito claro que Ele tem cuidado e tem zelo pelo seu povo. Mas nós precisamos, queridos, ter zelo pelas coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus com mais amor. Não misturar as coisas. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Esse tema eu vou deixar para outro vídeo. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a proteção do Espírito Santo de Deus estejam conosco, hoje e para todo sempre. Meu nome é Sinfrônio. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Um abraço. Deus te abençoe.